aí estar avançando, progredindo, melhorando, ok? Vamos lá, sem mais delongas, estamos aqui com uma audiência muito boa. Não deixem aí de estar seguindo o canal, ativando o sino, para quando tiver sempre novos assuntos, ficarmos aí por dentro. Perfeito? Vamos lá. Vamos deixando informado aí se vocês estão acompanhando bem aí os slides, como é que está a conexão, tudo, para que possamos estar deixando aí, como eu sempre digo, o estudo, a Constituição mais democrática possível. Ao longo dessa live, ao longo desse vídeo aqui, nós estudaremos alguns pontos. Lógico que aqui não é a faculdade, muitos aqui são meus alunos, que nós iremos aprofundar com muita cautela. Nós iremos passar, nós iremos fazer alguns recortes sobre esses assuntos para que possamos estar avançando. Vamos abordar aqui a separação dos poderes, as funções dos poderes, a composição atual, conforme a Constituição da República de 1988, no nosso Supremo Tribunal Federal, a função do STF, conforme a Constituição, e o papel do Supremo Tribunal Federal, que também é o nosso Tribunal Constitucional, na democracia brasileira, ok? Na nossa democracia brasileira. Vamos avançando. E aí saiu esse acento aí no nome democracia. Mas democracia não tem acento. Aí foi um teste que eu estava fazendo pelo Canva. E esse aí, diga-se de passagem, é o meu melhor slide aí, que você não sabe que esse é o melhor slide que eu fiz na vida. Também peguei o modelo quase que pronto ali, só fui adaptando. E aí saiu com esse erro. Mas enfim, vamos lá. Quando nós tratamos da separação dos poderes, quando nós estamos versando sobre esse assunto, preciso aqui estar lembrando que a nossa própria Constituição, ela assegura a separação dos poderes, bem como a sua independência. De uma forma geral, o mundo tem adotado a tripartição dos poderes. Nós temos três poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. De uma forma rara, em nosso Brasil, nós já tivemos, lá em 1824, na primeira Constituição, um quarto poder. Nós tivemos o poder legislativo, poder judiciário, poder executivo e também o poder moderador, que tinha uma função de estar intermediando, estar moderando os conflitos que existiam entre os demais poderes, sejam ele executivo e o judiciário, seja o judiciário e o legislativo, as complicações, as discussões, as brigas que existiam ali entre os problemas entre os poderes era de alçada do poder moderador estar resolvendo esse conflito. Mas nós vamos avançando e de uma forma geral vai se evoluindo e nós temos a separação dos poderes, nós temos a separação dos poderes muito clara e eu consigo ter aí o poder legislativo, poder judiciário e também o poder executivo no Estado moderno, adotando principalmente essa tripartição dos poderes. É uma ideia de Montesquieu. Nós precisamos lembrar, arremeter aos cientistas políticos que nós temos, que é objeto de estudo, que no passado o Estado ele era soberano, o Estado ele era irresponsável, o Estado ele era opressor, o Estado ele estava indo na contramão, indo contrário, não existia direitos fundamentais, não existia uma Constituição da República, mas um Estado que ele era um Estado soberano, um Estado absolutista, personificado aí na figura do monarca. E esse monarca, muitas das vezes, ele agia sob o bel prazer, movido por paixões religiosas, movido por crenças religiosas, movido por interesses próprios, e ele não era responsabilizado. Por isso que o Estado, nós chamamos que o Estado era irresponsável. Por que ele era irresponsável? Porque ele não era responsabilizado pelos seus atos. Com o passar dos anos, com a busca
com a ideia de uma democracia e a construção da democracia e fruto de diversos embates sociais, e eu sempre defino que constitucionalismo é a soma, é o produto dos movimentos sociais, filosóficos, históricos. Nós vamos ter o surgimento da Constituição da República, nós vamos ter uma série de progressão, uma série de avanços, uma série de direitos que vão crescendo. Mas, inicialmente, como marco lá na Constituição do Reino Unido, da Inglaterra, com a Constituição de 1915, já começa a assegurar diversos direitos. Diversos direitos, diga-se de passagem, é a Constituição mais antiga do mundo, assegurando ali diversos direitos que estão previstos até hoje na Carta Magna inglesa, entre elas o devido processo legal, o direito à propriedade, o direito à vida, o direito ao juiz natural, estando assegurados. Mas precisa ficar muito claro na nossa mente, na nossa ideia, que nós temos uma série de direitos fundamentais, uma série de posicionamentos que devem ser obtidos, que devem ser confrontados, que é principalmente a ideia da separação dos poderes. Os poderes eles foram criados e aqui eu preciso destacar, até porque estamos ao vivo aqui, contável, um número incontável de pessoas que estão assistindo a live, vão ficar salvo aí. Eu não sou muito adepto da nomenclatura separação dos poderes, porque os poderes, poder é único. O que se divide é a atribuição do poder. O poder, a atribuição de legislar ficou com o poder, a atribuição de administrar ficou com outro poder, a atribuição de julgar, resolver as lides, resolver os conflitos, ficaram com outro poder. Mas, enfim, nós chegamos aqui e nós temos a separação dos poderes. E a nossa Constituição da República de 1988 vai assegurar, no seu artigo 2º, no seu texto inicial, e aí vocês comentem aí no chat, deixa alguma pergunta, tá? São poderes da União independentes e autônomos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não parando por aí, não encerrando por aí, a Constituição no artigo 60, que trata lá da proposta de emenda à Constituição, que trata da possibilidade de mudança, que trata acerca de alteração no corpo constitucional, também vai analisar, vai estar consagrando no artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas, que não pode ser o núcleo duro da nossa Constituição. Entre eles, nós temos lá, artigo 60, parágrafo 4º, não será objeto de proposta de emenda à Constituição, tema tendente a abolir. Inciso terceiro, a separação dos poderes. O poder não pode sofrer alteração. É um assunto tão sensível, tão importante, é uma pedra fundamental do Estado Democrático de Direito, separação dos poderes, que eu não posso ter uma proposta de emenda à Constituição. A famosa PEC, PEC é o que, professor? Projeto de emenda à Constituição, que possa modificar, ou que tem o interesse de modificar, de mitigar a separação dos poderes. Por quê? Porque eles são independentes e harmônicos entre si. Sem separação dos poderes, não vai existir um Estado democrático de direito. Vai existir uma ditadura, seja ela movida, independente que seja o poder, mas é necessário, porque eles são independentes e harmônicos entre si. Na busca dessa independência e na busca por essa democracia, nós vamos encontrar as funções típicas e funções atípicas. Isso aqui não fica muito claro na cabeça dos brasileiros, não fica muito claro para os cidadãos, não fica muito claro até mesmo para os operadores do direito. Quando eu falo de função típica e falo de função atípica, eu estou dizendo o seguinte: a base para essa função típica e a base para a função atípica é justamente o artigo 2º da Constituição, que estabelece que eles são independentes e harmônicos entre si. E eu sempre faço a seguinte analogia. Imaginemos nós já há alguns anos, nós estamos vendo há quase que uma década,
uma guerra ferrenha entre o judiciário e, melhor, entre o legislativo e o executivo. Nos últimos anos, sendo o ápice aí dessa conflito, nós temos o poder judiciário e o poder executivo. Via de regra, quem tem um poder administrativo é o poder executivo. É o poder executivo que ele tem um poder orçamentário, administração em si. Imaginemos que, se o poder judiciário dependesse da administração do executivo, os processos iriam avançar. Imaginemos no caso do impeachment de Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff. Se ela pudesse administrar o poder legislativo, haveria ocorrido? Não. Dito isso, a própria Constituição assegura as funções atípicas. Eles vão exercer de uma forma atípica outras funções que não são suas. O executivo ele tem a função de administrar, de gerir todo o território nacional. Se for no executivo estadual, gerir a regionalidade do estado. Se for municipal, interesse ali o local. Eu tenho a função do legislativo, que é legislar e estar fiscalizando. Eu tenho a função que é do poder judiciário, que é resolver as lides, resolver os conflitos. Mas todos esses poderes são assegurados funções atípicas para que possam ter independência. Quem vai administrar? Quem vai fazer o concurso para o Senado Federal? Quem vai fazer o concurso para deputado federal? É a respectiva Casa Legislativa, é a Câmara dos Deputados, é o próprio Poder Legislativo. Quem que vai exercer ali, quem que vai organizar o Judiciário baiano? O próprio Poder Judiciário. Quem que vai elencar as regras de disciplina, de punições para o magistrado e afins, é o próprio poder, ou seja, ele está exercendo de uma forma administrativa ali. Quem que vai administrar e eu falei agora há pouco, a Organização Judiciária da Bahia, o próprio Poder Judiciário. O próprio poder que vai estar organizando isso. Quem que vai estar diante é, organizando ali o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário vai fazer isso por meio de quê? Ele vai fazer por meio de uma resolução. E quando nós olhamos resolução, é uma lei, e lei é função típica de legislativo, a função de legislar. Artigo 59, são espécie normativa, nós vamos encontrar no inciso 7, as resoluções. Mas a própria Constituição assegura os demais poderes a exercerem eventualmente funções atípicas, desde que previstas no texto constitucional para assegurar independência, assegurar harmonia, assegurar o sistema de freios e contrapesos. Não existe um poder maior que o outro, não existe um poder maior que o outro, um poder que vem estar sendo exercido de uma forma que professor, mas eu estou vendo o STF fazendo isso. Estou vendo o STF mitigou o poder do presidente da República, do ex-presidente da República, a estar ali coordenando o país, gerindo o país na época da pandemia. Epa, não. Quando nós tratamos acerca da saúde, a competência da saúde é uma competência comum. O STF ele reafirmou, embora eu tenha críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas dessa vez ele acertou. O Supremo Tribunal Federal ele reafirma o que está na Constituição, que compete a todos os entes, município, ao DF, aos estados, à União, legislar, cuidar da saúde. Ou seja, eu tenho um sistema de freios e contrapesos. Nos momentos em que o Supremo Tribunal Federal, no momento em que o Supremo Tribunal Federal exceder aos seus limites de competências, ou ministro, nós temos previsão para isso. Compete ao Senado Federal julgar e processar por crime de responsabilidade os ministros do Supremo Tribunal Federal. Existe a previsão da perda do mandato, nós temos a possibilidade, que vai ser um processo
avaliado tanto pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo, e por mais que o parlamentar ele venha a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e aqui tratando no âmbito federal, no âmbito da União, todo procedimento só é feito mediante o aval da respectiva casa. Se ele for condenado, até mesmo a períodos políticos, vai ser ratificado, deve ser ratificado pela respectiva casa, ou seja, eu tenho a independência e a harmonia, ela busca construir, ela busca uma construção da sociedade, ela busca a construção de uma democracia, um sistema de freios e contrapesos, para que nenhum poder ele venha exercer, ele venha estar acima do outro. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele é composto, hoje ele é composto por 11 ministros, ele é composto por 11 ministros, a previsão no artigo 101 da Constituição. Quem está acompanhando aí, deixa uma mensagem, deixa alguma dúvida, algum comentário, até mesmo algo que queiram aqui que nós vamos estar debatendo no nosso canal. E tenho certeza que o seu comentário é de grande valia. Estaremos avaliando aí e logo, logo será pauta de debate, tá? Estamos iniciando. Perfeito? Verificar quem está presente. Eduarda, minha irmã, um abraço. Diego. GSIJ, não consigo entender. Diego, João Carlos, Romulo, um abraço. Dona Antônia, minha querida aluna. Jéssica, Edilúcia, minha mãe. Paula Oliveira, Edivan. Sintam-se abraçados aí. Ainda que remotamente, é uma alegria estar aqui convosco. São esses comentários aqui, embora tenhamos um número aqui bem maior presentes. Ok? Sim. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, ele que é a nossa corte máxima, ele é o órgão máximo do Poder Judiciário, nós temos a seguinte composição: é um cargo vitalício, não é eleito por um mandato, ele não vai ficar por um prazo determinado, ele não vai ficar ali por 10, 12, 15, 4, 8, 6 anos, ele vai ficar até chegar à sua compulsória. Hoje, com a PEC da Bengala, 75 anos é a idade máxima que ele pode ser ali ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos também a, a possibilidade dele renunciar à personalização, ninguém é obrigado a estar onde não quer, temos essa possibilidade. Tem a possibilidade também do impeachment, dele sofrer ali o impeachment e sair da corte, mas, via de regra, é um cargo vitalício, é um cargo vitalício. Nós temos 11 ministros que possuem ali alguns requisitos. Primeiro, ter cidadão brasileiro. Segundo, nós temos aí pessoas, a idade mínima 35 anos de idade, tem que ter, isso é para indicação, 35 anos de idade, em máximo 70 anos de idade, notório saber jurídico, notável saber jurídico e reputação ilibada. São esses apenas os requisitos que nós temos aí para a composição do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF, eles são indicados pelo presidente da República. O presidente da República vai indicar, mas não é apenas a indicação que vai fazer com que ele seja ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai se tornar ministro quando ele for aprovado também pelo Senado Federal. Pelo Senado Federal. Atualmente, hoje, como é que ocorre essa sabatina? Quem faz a sabatina é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça faz a sabatina. E depois de avançar na sabatina, de progredir na sabatina, o que é que ocorre? Nós temos aí a deliberação para ser votado pelo plenário do Senado Federal, e por maioria absoluta, ele será
aprovar. Esse é os termos que nós temos acerca da nossa composição do Supremo Tribunal Federal. E aqui começamos a chegar nos pontos principais da nossa aula, da nossa live. O artigo 102 da Constituição, e aí preciso destacar, lembrar que a função da Constituição da República é organizar politicamente, administrativamente, organizar o Poder Judiciário, organizar o Poder Legislativo, organizar o Poder Executivo, estabelecer direitos fundamentais, estabelecer garantias constitucionais, estabelecer o acesso ao Judiciário, estabelecer os direitos. Essa é a função da Constituição. Dito isso, ela também organiza o Poder Judiciário. Então, a nossa Constituição é uma Constituição extensa. A nossa Constituição ela trata de tudo, desde os direitos fundamentais até a Escola Dom Pedro II, que fica sediada no Rio de Janeiro e é mantida pela União. Está lá, está lá, na Constituição. Ela é extensa. Isso é uma característica de estados, de países que saíram de um estado de exceção, de um estado ditatorial, e aí a Assembleia Constituinte, que no Brasil aconteceu em 87, nós temos aí o quê? Um cuidado de ser uma Constituição extensa, buscando ali fechar margens para que não venham ter governos autoritários. Independente do seu achismo sobre a Constituição, independente das reformas, independente da atuação do presidente da República, independente do nosso legislativo, independente do judiciário, a nossa Constituição de 88, ela é muito boa, uma Constituição cidadã. Embora tenha críticas a ela, embora precisa ser reparada, reconstruída, reformada em alguns pontos, e ela tem sido vítima de diversas reformas, que são apenas para feitiços dos parlamentares e dos presidentes da República, mas ela é uma Constituição muito boa e tem durado muitos anos. Tem durado aí mais de 3 décadas. É a Constituição brasileira que mais durou, mais que se manteve firme. E nós temos essa estrutura também do nosso Poder Judiciário, previsto na Constituição, sendo objeto, nesse momento, a função do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102 estabelece: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, primordialmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe o quê? Primeiro ponto, no caput, ó, quem que vai guardar a Constituição da República, quem que vai proteger a Constituição da República é o Supremo Tribunal Federal. O STF ele é o protetor da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é ele que tem o dever de zelar, de cuidar pelo texto constitucional. E aí, nos incisos seguintes, nós vamos ver que o STF ele vai acumular no mínimo 3 competências. E isso aqui que existe um grande problema. Existe um grande problema. Eu não sou adepto de ter corte constitucional com a alta cúpula do Poder Judiciário, porque acaba gerando uma morosidade, acaba gerando uma demora. O STF ele cumula a função de tribunal constitucional, de sala constitucional, de corte constitucional com uma corte revisora de processos que chegam lá para um meio recursal, e também ele cumula a função de corte, de um judiciário, de uma instância inicial. Vamos por partes. Primeiro, processar e julgar originalmente. Isso significa o quê? Olha, de forma inicial, de forma original. Vai estar iniciando no Supremo Tribunal Federal. O que vai iniciar? Se zoar, começa os processos do controle de constitucionalidade. Quando eu me refiro ao controle de constitucionalidade, quem foi meu aluno deve saber o assunto, eu presumo que saiba o assunto, ou pelo menos lembre um pouco sobre isso, se refere à doutrina do review, à doutrina verificar se a norma criada pelo Poder Legislativo ela está de acordo com a Constituição. Quando eu falo de controle de constitucionalidade, eu estou falando
da supremacia da Constituição da República. Eu estou falando que a Constituição da República, ela é o principal órgão, ela é a principal fonte de poder. É a principal fonte que organiza o Estado Democrático de Direito. É a principal fonte que vai determinar os atos do Judiciário, que vai determinar os atos do Executivo, que vai determinar os atos do Poder Legislativo. A Constituição é a principal fonte que vai determinar a relação entre os indivíduos, cidadãos e cidadãos, cidadãos e o Estado. A Constituição da República é a principal fonte que vai determinar como a administração pública vai se organizar, vai estar agindo. E, indispensavelmente, aqui eu cito o artigo 37 da Constituição, que diz que consagra os princípios da Constituição, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Todos eles são princípios norteadores que estão onde? Na Constituição da República. Na Constituição da República que nós encontramos esses parâmetros, esses deveres, ou seja, a Constituição ela é a principal fonte de poder. Dito isso, nós precisamos, não adianta apenas segurar a supremacia do texto constitucional, a supremacia da Constituição, se nós não temos eventualmente um modelo, uma possibilidade de estar garantindo esse texto, a proteção desse texto constitucional. E aqui entramos em uma outra seara, que é chamada da jurisdição constitucional. Nessa jurisdição constitucional, eu busco a tutela, a proteção, mas não a proteção da pessoa em si, não apenas a proteção de Suzana, doutora Suzana, a proteção dela na jurisdição constitucional. Eu não vou buscar apenas a proteção de Pedro. Eu não vou buscar apenas a proteção do cidadão, mas em sede de jurisdição constitucional, eu estou buscando a proteção do próprio texto constitucional. Não adianta nós termos direitos fundamentais previstos na Constituição. Não adianta nós termos direito de seguridade, a previdência, direito de ir e vir, se nós não temos instrumentos para isso. Então, nós temos aí o controle de constitucionalidade. São mecanismos que buscam assegurar. Eu tenho a supremacia da Constituição e eu tenho as leis abaixo da Constituição. Lei complementar, lei federal, lei estadual, lei municipal, lei orgânica, resolução. Tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Se não estar de acordo com a Constituição, qual é o caminho? Controle de constitucionalidade. E eu tenho aqui a possibilidade de ingressar com ação no Poder Judiciário, especificamente no Supremo Tribunal Federal, tratando-se de norma federal, para buscar a invalidação dessa norma. Buscar que essa norma seja declarada inconstitucional. Ou seja, olha, a lei federal B de 2015, ela é contrária à Constituição. STF, estou batendo na sua porta. Declare que essa norma é inconstitucional porque ela viola. E a Constituição da República, ela é suprema. No modelo brasileiro, na nossa administração, na nossa ordem constitucional, o Brasil adotou um modelo híbrido. Eu tenho o controle difuso e o controle concentrado. No controle concentrado, tem os legitimados do artigo 103. Quem pode estar propondo uma ação do controle, propondo quem pode declarar uma norma, pedir a declaração da inconstitucionalidade da norma, artigo 103. Mas o Brasil também adotou a possibilidade de eventual conflito entre as partes, entre Carlos e João. E aí, os exemplos de direito penal entre Mévio e Tício, conflito entre esses dois. Tício alega que aquela norma que dá o direito a Mévio é inconstitucional. Ele pode dizer, olha, juiz, ele não tem direito a isso, porque essa norma é constitucional e cabe ao Poder Judiciário, especificamente no Tribunal de Justiça, porque a nossa Constituição assegura a possibilidade não, assegura o dever da reserva do plenário. A norma constitucional só vai ser declarada, a norma infralegal só será declarada inconstitucional por maioria absoluta, por maioria
absoluta do respectivo Tribunal de Justiça é cláusula ou princípio da reserva do plenário. Ou seja, eu tenho o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, tem o dever o quê? De assegurar, proteger a Constituição. Inicialmente, os processos que iniciam lá, controle de constitucionalidade, ele vai estar julgando. Segundo, ele vai processar e julgar originalmente, vai começar lá os crimes com a da República, os deputados federais, os senadores, os ministros, as pessoas que tiverem foro e prerrogativa de função. Ah, professor, é, deputado federal tal, ele responde a tal processo do STF, inteligência do artigo 102, inciso 1º, que estabeleceu o foro e prerrogativa de função, ou seja, os processos contra as pessoas que têm, e aí popularmente falando, foro privilegiado, ele vai estar respondendo de acordo no artigo 102, inciso 1º, a linha B e seguintes, iniciando já no Supremo Tribunal Federal. Segundo, julgar recurso ordinário. Pronto. No inciso segundo e no inciso terceiro, ele fala aqui da competência do Supremo Tribunal Federal como uma corte revisora, uma corte de última instância, com uma corte que vai bater o martelo, com uma cúpula do poder judiciário. Os processos agora, eles não iniciaram no STF, iniciaram no primeiro grau, com o juiz da comarca de Feira de Santana, Bahia, ou até mesmo chegou lá por meio de um recurso ordinário, ou de acordo com o inciso terceiro, por meio de um recurso extraordinário, o processo que iniciou contra o governador do Estado, que tem foro prerrogativa de função, inicia no TJBA, no Tribunal de Justiça. Chegou lá. Por meio de quê? Recurso ordinário, um recurso ordinário, ou seja, chegou lá. Não porque iniciou já no STF, mas por via recursal. Não sei se vocês perceberam, mas o nosso Supremo Tribunal Federal, ele adota três tipos de competências. Eu tenho a Corte Constitucional para julgar os processos objetivos, avaliar se as situações, se as demandas, se os atos emanados pela gestão pública, especificamente pelo Poder Legislativo, estão de acordo com a Constituição, que é o controle de constitucionalidade. Segundo, ele tem um dever de julgar os processos que iniciam originalmente os foros de prerrogativa de função. E terceiro, ele vai julgar como a alta cúpula do Poder Judiciário, como a cúpula do Poder Judiciário ali, os processos que chegam por meio de recurso. Recurso ordinário ou recurso extraordinário. Dúvidas até aqui? Comentem aí no chat o que, é que estão achando. Comentem aí. Vou deixar um minuto aí para quem tem um delayzinho entre a transmissão. Então, um minuto aí. 9h37 eu retomo. E aí, quem tiver alguma dúvida, comenta aí que eu respondo. Obrigado a todos aí que estão
tirando print aí, marcando no Instagram. Muito obrigado pelos elogios aí. Você não é meu nível não, Jeremias, tem que ser melhor do que eu. Tem que formar alunos para ser melhor do que eu. Essa é a meta de um bom professor, formar alunos melhores. Vamos lá, Dona Antônia, muito obrigado. Muito obrigado. Assistindo falta aqui hoje do seu bolo, tá? Nas nossas aulas você sempre manda um bolo, tá? Muito obrigado. Carol, vamos lá. Carol está perguntando aqui acerca do controle difuso. No controle difuso, eu tenho a possibilidade do. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Controle e funcionalidade. Eu tenho dois modelos. Eu tenho um modelo difuso e um modelo concentrado. No modelo concentrado, quem que vai jogar isso? Ó, concentrado. Existe uma concentração do poder. Quem concentra esse poder? Supremo Tribunal Federal. Ele está concentrando esse poder. O poder está concentrado. Quem pode declarar e constitucional essa norma? Ó, existe uma concentração do poder. Supremo Tribunal Federal. Quem pode pedir também que a norma venha ser declarada inconstitucional? Ó, controle concentrado. Ó, está concentrado. Até mesmo quem pode estar pedindo. Artigo 103 da Constituição estabelece os legitimados. Presidente da República, parlamentar, os parlamentares com as respectivas ali organizações, OAB. Nós temos o artigo 103 ali estabelecendo, está concentrado. O controle difuso é o contrário. Está difundido, está espalhado em todo o território nacional. Quem pode solicitar? Qualquer cidadão que tenha ali, que esteja violando, que esteja violado o seu direito. Nós temos aí, como eu disse agora há pouco, ó, a discussão, a lide entre Carol e Amanda. Carol pode suscitar, doutor, Vossa Excelência, Amanda tem direito? Concordo. De acordo com a Constituição, de acordo com a Lei 12.500 de 2022, beleza, ela tem esse direito, mas esse direito é assegurado pela norma constitucional. Essa norma viola que seja declarado inconstitucional. Qualquer pessoa, numa lide, em um caso concreto, pode solicitar a decretação da norma que ela venha a ser declarada inconstitucional. Destaco que juiz de primeiro grau não pode declarar inconstitucional a norma. Tem que submeter para o tribunal para determinar, porque a Constituição assegura a reserva de plenário. A Constituição assegura a reserva de plenário. Só vai ser declarada norma inconstitucional por maioria absoluta do Tribunal de Justiça. Ou seja, não pode juiz singular decretar norma inconstitucional. Não pode ou não deveria poder, de uma forma monocrática, se declarar norma inconstitucional no Supremo Tribunal Federal, nem que se fosse por liminar. É a exceção, a possibilidade, mas tem se tornado a regra. Nós temos diversos. Na minha dissertação do mestrado, eu junto ao menos 10 decisões do STF, 10 leis que foram afastadas de forma liminar e até hoje não foram pautadas, até hoje não foram discutidas em plenário. Consigo compreender isso aí? Eu não entendi sua última pergunta, Carol. Formula um pouco melhor aí.
Que eu não entendi essa última pergunta aí. Não. A... Se você está falando, as ações do controle são do controle concentrado. A DIN, a DECOM, a DPF são ações do controle concentrado, tá? Mas você pode estar requerendo sim no controle difuso, tá? Pode estar requerendo sim no controle difuso. Agora, você não vai ingressar com a DIN, tá? Você pode ter a causa de pedir a declaração da inconstitucionalidade. Eu posso pedir a que aquela norma seja declarada constitucional, porque tem fatores ali, tem juízes entendendo de forma diferente. Eu posso, a DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, no controle difuso, eu posso pedir ali a causa de pedir, mas ingressar com a ação de descumprimento de preceito fundamental, não. Eu ingressar com a DIN, não. Eu posso ter como pedido, como fundamento do pedido, como causa de pedido, mas a ação não. As ações do controle concentrado estão reservadas ao controle concentrado, aos legitimados do artigo 103 da Constituição. Por fim, último slide, que é o papel do STF na democracia brasileira. Tema bastante polêmico, bastante é, bastante contraditória, que exige aí um aprofundamento mesmo. E a ideia aqui é você sair daqui pensando no que vocês vão estudar, fomentar em casa, estarem estudando, porque isso aqui é bastante, literalmente contraditório. Papel do STF na democracia brasileira. Reitero, democracia não tem assento, tá? Democracia não tem assento. Está no slide, mas não tem assento. Tem assento, ok? Vamos lá. Nós temos a função contra-majoritária. Temos a função contra-majoritária do Supremo Tribunal Federal. Quando eu penso no Supremo Tribunal Federal, ó, eu já sei que ele acumula funções. Ele acumula funções, Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, ele acumula a função também de uma corte revisora, de um órgão inicial, beleza, entendi isso. Mas o STF ele tem algumas funções, alguns papéis. E aqui, quem vai. Muitos autores defendem isso, mas precisamente o ministro do STF que escreve sobre esse assunto é o ministro Luiz Roberto Barroso. É ele que mais escreve sobre esses assuntos. Mas isso é assunto que é abordado no mundo inteiro. É um assunto que é escrito no mundo inteiro e nós temos diversos modelos de constitucionalismo, mas nós temos a função contra-majoritária do STF, representativa e iluminista. O papel do Supremo Tribunal, o papel do STF como decisões contramajoritárias no sentido, é na ideia que o STF ele é legitimado em nome da defesa da Constituição, em nome da defesa do texto constitucional, da pessoa humana, dos direitos fundamentais e contra terceiro das sentenças contrárias à maioria da vontade popular. Exemplifica isso, professor, a questão da descriminalização do uso da maconha. Existe aí uma maioria no Brasil que queria isso? Não. Tinha maioria na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso Nacional, e aí, no sentido genérico falando, para aprovar isso? Não, não tinha. Mas, em nome da pessoa humana, em nome da ordem constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ele é legitimado para confrontar
ter sentenças contrárias à vontade da maioria, contra-majoritárias, para ir contrária à Constituição. Outro exemplo. E aqui já pulo para a observação que estava no slide inicial, vou deixar aqui na tela de novo, que é o papel, a observação que é o efeito Black, não sei como é que fala, Blacklash, não sei como é que fala isso, mas enfim, tá aí, fez de forma correta, quem souber depois manda um áudio dizendo que eu joguei no Google e ele soletrou a palavra, mesmo colocando em inglês. Enfim, outro exemplo de função contramajoritária, decisão contramajoritária do STF. Quem lembra aí, lá em 2015, o Supremo Tribunal Federal, ele determinou a proibição de quaisquer esportes, práticas que levassem à crueldade dos animais. Como consequência disso, o que foi que houve? As vaquejadas que fomentam a economia no Brasil acabou sendo proibidas. Porque as decisões do Supremo Tribunal Federal, aquelas em controle concentrado, têm um efeito erga omnes, atinge a todos, proibiu. Com isso, foi uma decisão contra-majoritária. Não se tinha posição no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados ou no Senado que viesse estar assegurando uma proposta de emenda que viesse proibir isso, ou uma lei proibindo. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, com a decisão, decretou ali a proibição. Com efeito disso, como consequência disso, surge um outro efeito, que é esse que se deu agora há pouco, efeito Blacklash. É uma decisão, é um ato da maioria contra uma decisão contra-majoritária do STF. É isso mesmo que vocês ouvem. É isso mesmo que vocês ouviram. É um ato da maioria, contra a decisão contra-majoritária do Supremo Tribunal Federal. STF proibiu a vaquejada no Brasil. Ó, não vai ter mais porque viola a dignidade dos animais, viola ali o texto constitucional. Decisão contra-majoritária. Com efeito disso, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Congresso Nacional se reúne e faz o quê? A famosa PEC da vaquejada. É uma resposta, deu uma resposta ao Poder Judiciário, deu uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Olha, beleza. Você tem o poder, sim, de dizer que é inconstitucional, mas eu sou o poder, o legitimado do poder constituinte. Eu sou o poder constituinte. Beleza, então vamos criar aqui agora uma PEC, projeto de emenda à Constituição, e foi apelidada como PEC da vaquejada, autorizando em nome dos direitos fundamentais à cultura, que os esportes e as práticas que fossem culturais poderiam estar permanecendo, desde que assegurado o cuidado devido à atenção. Ou seja, foi uma resposta da maioria. Qual a maioria? Os parlamentares. Maioria da população contra a decisão contra-majoritária do Supremo Tribunal Federal. Papel representativo. O Supremo Tribunal Federal ele tem um papel de representar. Se busca uma legitimação, embora eu não concorde com isso, não concordo. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Constitucional, ele tem uma premissa de ser legitimado para proteger as minorias, em nome da Constituição. Porque a Constituição da República, ela assegura o quê, professor? Ela assegura os direitos fundamentais, independente de ser negro, homem, mulher, homossexual, hétero, independente se é rico ou se é pobre, se é pobre, classe média, classe alta, rico, milionário, não interessa. A Constituição, ela assegura a todos,
E aqui existe uma linha muito tênue, porque muitas das vezes, o Supremo Tribunal Federal ele tem sido ativista em avançando algumas pautas em nome da representatividade. Quem tem que representar é o Poder Legislativo. É o Poder Executivo? O STF não, ele é o poder neutro. Ele é um poder neutro. Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, ele é um poder neutro. Ele não tem responsabilidade com fulano ou com Beltrano. O Supremo Tribunal Federal ele não tem que ter, como é que eu posso dizer aqui? Ele não tem que ter representatividade, ele não deve satisfações dos seus atos para o público A, B, C, D, porque ele não foi eleito, ele não participou de um processo eletivo, não. Ele não participou de um processo eleitoral, é assegurado o juiz por meio de concurso público, garantida a vitaliciedade. Ele tem a responsabilidade com o texto constitucional, com a Constituição da República. Se a Constituição autoriza ele julgar, se autoriza ele estar julgando e ampliando a mutação constitucional, avançando a interpretação conforme a Constituição para permitir X ou Y direitos, tudo bem. Agora, ele não pode criar legislação. Ele não pode criar novos direitos em nome de eventual representatividade, porque o Congresso é ruim, porque o Congresso não tem leis boas, porque o Congresso é isso ou aquilo outro. Não compete ao Supremo Tribunal Federal. Ele até representa. Ele representa assim, um negro. Ele representa a mulher homossexual. Ele representa. Desde que aquela causa de pedido encontre fundamentos na Constituição da República e também não invada competência de outros poderes. E por fim, e essa aqui é a mais cautelosa, que é o papel historicista, que é o papel historicista da Constituição, perdão, que é o papel iluminista da Constituição da República. Como assim ele tem essa função iluminista? Essa função iluminista, ele exerce mediante que ele tem a função, ele tem o dever de estar avançando, progredindo. Quando nós pensamos no iluminismo lá atrás, eu estou aqui me referindo, eu estou dizendo que foi um momento de avanços na ciência, avanços na Constituição, avanços referente às liberdades. Então, o Supremo Tribunal Federal, muitas das vezes, tem esse papel de romper com o Estado, de romper com o momento que estamos passando, que estamos vivendo, para inserir novos direitos. Entre eles, eu cito aqui nessa ideia de avanço, de quebra da maioria, e rompendo com isso, a, a Suprema Corte dos Estados Unidos, quando ali acabou com a segregação nas escolas. Quando acabou com a segregação nas escolas, não tinha lei autorizando para isso. Não tinha lei regulamentando a possibilidade, essa possibilidade. Então, a Suprema Corte, o Tribunal Constitucional, ele tem essa ideia de garantir as liberdades. Um outro exemplo aqui de representatividade é o nepotismo. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 37 da Constituição, verificando a legalidade, em especial agora a impessoalidade, a moralidade, proibiu, não tinha lei sobre isso, proibiu, dentro do Poder Judiciário, os cargos comissionados para parentes de membros do Poder Judiciário. Depois se estendeu isso para os demais órgãos, se estendeu isso para os demais poderes, vedando a possibilidade do prefeito nomear a irmã, nomear o primo, nomear o irmão, nomear a tia, o avô, o pai, nepotismo.
Não se tinha lei sobre isso, mas o STF, na sua legitimidade representativa, no seu papel representativo ali no Supremo Tribunal Federal, na democracia, ele está representando ali até a maioria, porque não era pauta, não era vontade ali dos parlamentares. Então ele cria aí com inteligência do artigo 37 da Constituição e outros dispositivos, outros instrumentos. Ou seja, nós vamos avançando, nós vamos progredindo. Uma ideia também de uma representação iluminista quando o Supremo Tribunal Federal, salvo engano, lá em 2011, autoriza, faz uma mutação constitucional permitindo as o casamento, a união estável, que depois abriu as portas para o casamento homoafetivo, rompendo ali uma barreira cultural. Na África, nós vamos ver esse ideal iluminista de romper, protegendo a liberdade, avançando, quando